Pessoal, pode rir hoje com uma amiga especial. O coração tá quentinho aqui com a Lu Carmo, essa minha amiga do coração, da alma. Obrigada, Lu, pela sua presença. Você não tem noção do quanto eu tô feliz em te receber. Eu que agradeço, imensamente feliz de estar aqui na sua casa. Sim, pode rir, podemos tudo. Sim, essa é uma mulher que pode tudo. E que eu sou muito grata por tê-la na minha vida, de verdade. Se tem uma mulher que, gente, quando eu chamo a Lu tá lá. É isso aí, pode contar comigo sempre. Eu tenho com a Rê uma história de carinho, uma história de amizade, sim, mas principalmente uma história de gratidão. Vocês não conhecem o poder da generosidade dessa mulher. E se tiver algo que a gente possa traduzir generosidade num ser humano, é a Renata. Então, isso resume a grandiosidade que você é. Imagina, eu posso dizer o mesmo de você, que você é assim, realmente, você surpreende. Eu falo sempre, você me trouxe até um presente. Imagina, eu ganhei flores, ganhei cartão, que essa mulher viaja muito. Depois a gente fala do meu cartão muito especial. Mas, Lu, pra gente começar, eu vou pedir pra você se apresentar, contar um pouco de tudo que você faz, porque a gente vai navegar aqui por vários assuntos. Então, pode abrir o livro aqui da Lu. Eu sou a Lu Carmo, muito prazer, muito feliz em estar hoje com vocês aqui. Tenho 51 anos, sou uma capricorniana apaixonada pela vida. Muito apaixonada pela vida. Por trabalhar. Sou uma não pode mais falar workaholic, então eu sou uma work lover. A minha família é tudo para mim. É a minha essência. As pessoas falam assim, nós temos que ficar em primeiro lugar, e eu entendo isso, mas assim, para mim é Deus, a minha família, e aí depois eu venho e encaixo tudo. São essenciais. Sou de uma família de mulheres. Hoje eu não tenho mais o meu pai, mas eu tenho a minha mãe, tenho 2 irmãs, 2 sobrinhas, então é uma família de mulheres fortes, de mulheres batalhadoras. Eu fui executiva do mercado financeiro durante muitos anos. E aí, depois de quase 25 anos de carreira trabalhando, eu resolvi abrir a minha empresa. Há 12 anos atrás, eu abri a We Business Experience e eu realizo o meu propósito. Eu conecto pessoas, compartilhando conhecimento, realizando experiências no mundo. Então, hoje eu falo que eu me divirto trabalhando e trabalho me divertindo. Gente, a gente fica assim, ó, com uma inveja boa do trabalho da Lu, porque quantos países você já visitou esse ano? Esse ano eu já estive em Nova York. Olha, de 15 de dezembro até agora, eu estive em Paris, estive em Londres, em Nova York, depois eu fui para Chicago, fui para Las Vegas, para Barcelona e na semana passada na África do Sul. Tá bom, gente? Tranquilo? Assim? Depois você me conta das viagens. Tem muitas milhagens. O que te fez empreender? O que te fez sair do mercado financeiro e decidir empreender? Eu sempre quis criar uma carreira e eu sempre tive um sonho de poder fazer algo que eu pudesse conhecer pessoas, que eu pudesse conhecer novas culturas e transformar isso num trabalho. E chegou um determinado momento dentro da carreira executiva que aquele mundo já não me preenchia mais. Então, não era o bônus, não era o dinheiro, não era o carro da empresa, não era o cargo, sobrenome corporativo, mas a Luciana precisava de algo mais. Então, quando eu saí do mercado, eu me preparei para sair do mercado financeiramente, eu ia ficar 1 ano para decidir o que eu ia fazer. E a minha história, apesar de eu ser administradora, a minha história de empreendedorismo, ela foi muito diferente dos livros, porque eu tinha 1 ano para um período sabático para definir o que eu ia fazer. Eu saí da empresa na sexta-feira, na segunda tarde eu fui no cinema, porque eu queria sentir o que era estar no cinema numa segunda-feira à tarde. Na terça-feira eu sentei no escritório, abri o meu computador e depois de 12 anos, em janeiro desse ano, eu tirei férias. Eu comecei trabalhando, eu comecei viajando, eu comecei atendendo clientes e aí depois veio a marca, depois veio o CNPJ, depois veio a empresa, mas eu comecei com os clientes, eu comecei com um case, eu comecei com uma viagem, eu comecei com uma empresa que acreditou nesse propósito e não parei mais. Ô Lu, quanto tempo que a gente se conhece? Eu tava tentando fazer essas contas antes da gente gravar. Antes da pandemia, desde 2020. 2020, né? Há 4 anos. Já aconteceram tantas coisas. Eu tava tentando lembrar que ano que a gente se conheceu. Foi em 2020. Há 4 anos. Há 4 anos.
Olha, realmente, foi muitas coisas que aconteceram e eu te acompanho e vejo que sua vida deu uma pivotada muito, muito grande. Sim, eu tive que aprender a utilizar o digital nas mídias sociais. Sim. E a pandemia trouxe essa lição. Eu falo que eu tenho uma frase para mim, um mantra, que é o saldo credor da mudança. Então, eu olho para a pandemia sempre como saldo credor da mudança para minha vida. Então, eu aprendi a utilizar a questão das redes sociais. Para mim foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa movida a gente. Eu gosto desse contato, desse olho no olho, de abraçar as pessoas, de estar juntas. Sim. E aí tudo tinha que ser feito online. Mas eu sempre olhei qual é o saldo credor da mudança. Como é que o ser humano vai se transformar depois de todas essas mudanças? Como a minha empresa vai se transformar? O que mais eu preciso aprender? O que eu preciso estudar? O que eu preciso me desenvolver? Então, eu sempre vou olhar pelo saldo credor de toda a mudança. Nossa, essa é uma visão muito interessante. Eu gostei. Saldo credor da mudança. E realmente, a pandemia trouxe muitos aprendizados, né? E eu te vi, gente, a Lu, ela fala que ela teve um pouco de dificuldade porque ela gosta dessa coisa do presencial. Sim, a Lu é isso, é contato humano. Ela é a maior pessoa com capacidade de conexão de pessoas que eu conheço. Ela vai num lugar, ela lembra de você, ela te apresenta as pessoas, ela te conecta com pessoas. E quando você vê, aquilo tá acontecendo de uma forma que pra ela é muito natural. Mas essa mulher, ela arrebenta no palco, ela arrebenta no vídeo, ela arrebenta nas fotos. É verdade. Eu falo, gente... Tem uma artista aqui dentro de mim. Exato, a Lu performa bem tudo que ela faz. Porque eu vi nascer toda essa artista. Sim, desabrochou. Desabrochou e desabrochou muito bem. Desabrochou. É porque eu faço por paixão. Qualquer trabalho que alguém tenha que realizar, se você não tiver paixão, se você não tiver amor, isso é uma lição de casa. Desde uma comida que alguém prepare, desde um serviço, de uma cama que a pessoa prepare, aos serviços mais elaborados do mundo. Se você não tiver amor, se você não tiver paixão, não funciona. É verdade. Não funciona. O dinheiro, o reconhecimento, o status e qualquer benefício que vem em decorrência do trabalho é consequência. Mas o que vai te fazer levantar da cama e não se importar se é segunda-feira, se é feriado, se não é feriado, é você ter paixão e você ter amor. Isso faz com que você supere qualquer adversidade. Com certeza. Você faz tudo com muito amor. E aí você abriu seu computador numa terça-feira. E aí? Abri o meu computador. Naquela época eu fui para o escritório do meu ex-marido e tinha um projeto para fazer uma viagem, desenvolver uma viagem para empresários do setor de transporte em Illinois, nos Estados Unidos. Não sou engenheira, não sou da área de transporte, eu sempre fui comercial a minha vida toda. Peguei um avião na semana seguinte, fui para Chicago, aluguei um carro e fui entender o mercado de transporte. E a partir dali vieram clientes de agronegócios, muitos clientes do setor de varejo, e para cada cliente é um aprendizado. Porque nós customizamos programas em universidades, então eu discuto qual é o programa, qual é o conteúdo, entendo o propósito dessa empresa, o que eles esperam, o que vai realmente impactar e transformar a vida desses empresários. E eu aprendo junto com eles. Nossa, imagina. Eu sou Caxias, eu não sou aquela pessoa que, eu organizei, eu sento na universidade, gente, a Lu... tomo nota, adoro ler, leio os livros, caderno, escrevo, tomo nota, presto atenção do começo ao fim. Então, ainda tem um lado de professora, mas um lado de aluna dedicada. Qual foi a viagem que mais te marcou? A viagem, assim, profissional, de negócios? A viagem que mais me marca todos os anos é ir para um congresso. Há 15 anos eu participo do Congresso de Varejo em Nova York, que a NRF é um dos principais congressos de varejo que tem no mundo. Essa viagem é muito marcante porque eu já passei diversas situações. Foi uma das primeiras viagens que nós fizemos no ápice da pandemia nos Estados Unidos. Já levei diversos empresários de vários tipos e segmentos e regiões aqui do Brasil. Mas em janeiro eu comemoro o meu aniversário. Então, há praticamente 15 anos eu passo o meu aniversário com esses amigos, com esses colegas, com essa comunidade que nós formamos. E Nova York tem algo de vibrante. Eu não sei explicar, mas é um borogodó, é algo que tem naquela cidade
que me faz voltar eu nova. sou apaixonada por Nova York, meu Deus do céu. Tem algo ali que é muito vibrante, que é uma energia muito forte. Então eu sempre volto de lá renovada. Mas Nova York não é pra qualquer um, não, né? Não. É pra quem tem esse espírito nosso, sim, bem né, elevado, É pra quem gosta dessa inquietude, desse fervor e que consegue ter esse olhar diferente. Porque cada vez que eu piso naquela cidade, eu descubro um olhar diferente e, principalmente, eu me descubro diferente. É onde eu consigo olhar e falar, caramba, eu não sou mais a Luciana, aquela menina cresceu. Os anos passaram, aquela menina cresceu e muita coisa mudou. E qual foi o lugar que mais te marcou de forma pessoal? De autoconhecimento, de conexão? Algum lugar que você chegou e falou, gente, essa cultura aqui mexeu comigo? O lugar que mais me marcou... Desculpa te interromper. A gente cresce com essa cultura mais próxima nossa aqui. Mas tem alguns países que a gente visita que a gente fala, meu Deus, eu tô completamente diferente do que a gente já viu. Enfim, você não, que é muito viajada. Mas em algum momento você deve ter tido esse Gente, preciso contar pra vocês a questão de ser muito viajada. Quando eu tinha 15 anos, no meu primeiro emprego, eu comprei um sobretudo preto em 5 parcelas. Cheguei em casa... E abri o quarto dos meus pais, assim, me achando a própria europeia, toda vestida de sobretudo preto. E aí meu pai olhou pra mim, começou a rir e falou assim, mas minha filha, onde é que você vai usar essa roupa? Eu falei, não tem problema, eu pesquisei e no exterior tem muito frio e as pessoas usam esse tipo de roupa. E eu vou viajar e vou utilizar. Eu era estagiária, meu pai é eletricista industrial numa empresa, então assim, minha família nunca tinha viajado para o exterior. Pensar em viajar para o exterior, na verdade eles nunca tinham viajado de avião. Então assim, viajar de avião era uma coisa assim, mas isso é para rico, isso daqui não é para nós. E aí meu pai deu risada porque eles me conheciam, são meus pais, então eles sabiam que quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu iria realizar isso. E eu fiquei com esse sobretudo. Fui para Campos do Jordão, excursão da escola, diversas vezes, usando meu sobretudo preto, até que com 19 anos, de 19 para 20, eu consegui fazer a minha primeira viagem, que eu fui para a Espanha. Utilizei esse sobretudo durante muito tempo, porque eu não tinha dinheiro para comprar outro, então era ele que me acompanhava em todas as viagens. E hoje, meu pai dava muita risada quando era vivo, né? Porque ele dizia, nossa filha, você tinha razão, porque hoje foram muitos sobretudos de diversas cores, de diversos tamanhos. Esse eu doei para uma pessoa que depois continuou utilizando, mas eu sempre lembro com carinho como é importante a gente ter um sonho, ter um desejo, trabalhar e se determinar para isso. Uhum. E a viagem que mais marcou a minha vida... Exatamente antes da pandemia, cheguei no Brasil e uma semana depois a nossa vida mudou completamente. Eu tinha ido à África do Sul pela primeira vez. Quando eu cheguei na África do Sul, tem algo tão espiritualmente forte naquela região que ali eu liguei para minha mãe, foi a primeira pessoa que eu liguei e disse, mãe, a sensação que eu tenho é de que eu morri e cheguei no paraíso. Então eu só estou ligando para você para ter certeza de que eu estou viva, porque eu estou me sentindo tão feliz, eu estou me sentindo 100% feliz. E eu só me senti 100% feliz na vida, na verdade eu transbordei o 100% no dia que a Joana, minha sobrinha mais velha, nasceu. E quando eu cheguei na África, eu senti essa plenitude. As pessoas eram muito simpáticas, as pessoas eram muito solícitas. E eu converso com todo mundo, então eu queria entender como um país que sofreu tanto com discriminação, com tantas coisas, as pessoas conseguiam ser tão felizes. Uhum. E eles me disseram, nós sorrimos muito e somos muito felizes porque nós acreditamos em Deus. E se nós temos um problema, nós confiamos na mão de Deus. E isso faz com que a gente tenha serenidade para enfrentar as dificuldades. Aí eu fiquei encantada. Depois eu perguntei por que eles chamavam as mulheres de mama, as mulheres estranhas, as mulheres na rua. E aí eu conversei com o motorista que estava comigo, ele falou assim, nós chamamos as mulheres de mama para dizer para a mulher que nós devotamos para uma mulher o mesmo respeito que nós devotamos para nossa mãe. Então, o fato de nós usarmos essa gíria coloquial é porque nós não temos intimidade, nós não conhecemos essa mulher. Então, olha, eu devoto o mesmo respeito que eu tenho pela minha mãe. Eu achei isso incrível.
E ali eu entendi o que era a força do empoderamento feminino. Porque as mulheres, elas eram altivas caminhando, elas andavam de forma altiva, elas misturavam aquelas roupas coloridas que tinham peso cultural muito forte com o nosso estilo de roupa, mas as mulheres eram muito altivas, altivas caminhando, altivas na rua. Eu conversei com algumas mulheres no hotel, então eu falei, caramba, isso sim é empoderamento, é você estar altiva, independente de cargo, independente daquilo que alguém vai te atribuir. Então foi um país que eu tive muitas experiências, muitos momentos, e eu voltei de lá, tanto espiritualmente como pessoalmente, muito feliz. Eu voltei de lá completa. Uma semana depois foi o lockdown no Brasil. E essa força e essa boa energia me ajudou durante o primeiro ano de pandemia a manter a minha fé, a manter o meu acreditar que realmente os momentos ruins passariam e nós teríamos um período muito melhor. E para você foi um momento de muita insegurança no seu mercado, foi um momento de um repensar que levou ao que você falou agora, de todo esse reposicionamento, enfim. Então, esse combustível te foi ali uma reserva para te ajudar. Sim, foi a minha reserva interior para me ajudar a atravessar todos os percalços durante os 2 anos que nós passamos. E a menina lá, a Lu, que você comentou, os meus pais sabiam quem eu era. E eles sabiam que eu ia viajar, que eu ia usar esse sobretudo. O que você trouxe daquela menina para essa Lu que é hoje? Aquela menina que foi alfabetizada em casa em 1978, eu tinha 5 anos. A minha mãe me alfabetizou em português, com a cartilha Caminho Suave. Quem sorri vai lembrar, porque a cartilha Caminho Suave nos anos 70, final dos anos 70 e 80, era muito utilizada. E o meu pai em matemática. Então, quando eu fui para a escola, eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, já era alfabetizada, e as crianças queriam fazer desenho, queriam pintar. E eu não sou boa de desenhar, eu não sou boa de pintura, eu não tenho habilidades, eu tenho habilidades de reunir gente. Eu tenho habilidades sociais, assim, elevadíssimas. Sociais, mas eu transbordo habilidades sociais. Não sei fazer desenho. E eu lembro que eu tinha 6 anos de idade e eu não conseguia entender por que as crianças ficavam correndo na pré-escola e gostavam de desenho. E eu falava para a professora, não, mas me dá um livro, eu quero ler, eu sei escrever o meu nome, eu sei ler, eu quero fazer outras coisas. E a professora falou assim, então nós vamos te mudar de série. E eu já tinha feito uma conta aos 6 anos, que com 18 anos eu entraria na faculdade e aos 21 eu estaria formada. Então eu falei, se eu vou antecipar só 1 ano, não. Eu vou continuar na pré-escola, porque eu adorava a minha professora. Eu continuo na pré-escola, tudo bem. Ela falou, tem os momentos de estudar, mas eu também tenho que ter o desenho, tenho que ter a pintura, porque as crianças gostam disso. Você que é o ser diferente. Você que é fora da curva aqui. As crianças gostam de ficar correndo uma atrás da outra. Eu não consegui entender muito bem aquilo. E eu tinha essa determinação. Então, aos 6 anos, eu sabia que aos 21 anos eu sairia da faculdade. Para minha família, estudar, ter conhecimento sempre foi algo muito forte. Nós não precisávamos ter boas roupas, nós precisávamos ter roupas limpas, precisávamos ter uma comida de qualidade dentro de casa, mas nós precisávamos estudar. Então, namorar, casamento, tudo isso vinha para depois. Até porque a minha mãe, ela foi muito fora da curva. Ela não criou a gente para o casamento, a minha mãe criou a gente para o divórcio. Ela sempre dizia, minhas filhas precisam estudar, ter uma carreira e ter o seu próprio dinheiro. Se um dia vocês se casarem e não der certo, tudo bem. Filha minha nenhuma vai manter casamento por necessidade. Vocês se separam. Então, assim, desde criança, nós nunca tivemos sonhos de príncipe encantado, de enxoval, de casamento, mas o sonho era ter faculdade, porque os meus pais não tiveram faculdade. Então, isso era muito forte para eles. Tanto que até hoje eu continuo estudando. Fiz formação de conselheira, vou para o exterior estudar, faço cursos aqui no Brasil. Então, toda oportunidade que eu tenho de aprender, eu paro e aprendo. Eu absorvo isso. Sim, e essa é muito menina interessada. Não mudou. Eu fiz 51 anos, quero viver até 109 anos. E vou, se Deus quiser, e vou continuar aprendendo. Eu falo assim, nós vamos morrer sendo eternos aprendizes. Sim. E essa curiosidade da menina Luciana, essa vontade de crescer, essa vontade de aprender,
essa vontade de conquistar as coisas pelo meu trabalho, de poder ajudar minha família, de poder retribuir tudo aquilo que eles fizeram para que eu me tornasse quem eu sou hoje, isso não mudou. Isso só ficou mais forte. E tá ficando cada vez mais forte, tô errada. É verdade. Desde que eu te conheço, eu só vejo isso que já era muito forte, só se fortalecendo cada vez mais. Isso para mim, assim, é muito forte. E ver as minhas sobrinhas, claro, hoje elas nasceram uma outra geração. As minhas sobrinhas não moram no Brasil, eu tenho uma sobrinha em Londres, uma nos Estados Unidos, que já nasceram empreendedoras. Para minha família, pensar em ter uma filha empresária era algo assim muito distante, porque a minha família não era uma família de empresários, era uma família de trabalhadores em indústria. Então, pensar se a minha filha vai ser empresária, mas ninguém na família faz. Quando eu, aos 15, falei para o meu pai que eu ia fazer administração de empresas, a minha mãe, assim, vai. A minha mãe sempre leu muito, então a minha mãe, ela dizia assim, quando eu tinha 12 anos, em 1900, começo de 81, 82, eu morava na Grande São Paulo, a minha mãe descobriu que tinha um curso de informática no Largo do Paissandu, centro de São Paulo. Então a minha mãe foi lá na escola e me convenceu os professores que eles poderiam matricular uma moça de 12 anos de idade num curso que só tinham homens de 20 anos. Da onde saiu a sua mãe? Me conta, essa mulher muito à frente do seu tempo. Leitura. A minha mãe sempre foi apaixonada por ler, por estudar. Então, ela transmitiu isso para nós. E ela lia que se você falasse inglês, você poderia se conectar com qualquer pessoa no mundo. E que se você soubesse mexer em computador, a tecnologia mudaria o mundo. Então, nós teríamos que aprender a mexer com o computador e a falar inglês. Então, desde criança, nós fomos para a escola de inglês. Isso era um ponto fora da curva, porque eu nasci numa cidade de subúrbio, então não era comum os pais com 10 anos de idade, 9 anos, colocar as crianças para falar inglês. Sim. Mas nós tínhamos que falar inglês. O segundo idioma, cada uma escolheu, mas o primeiro idioma seria o inglês. E a minha mãe me matriculou aos 12 anos numa escola de informática. E era muito engraçado, porque eram só homens adultos. Convenceu o pai de uma amiga para ir comigo, fazendo companhia. Então, nós pegávamos um trem 40 minutos até a escola de informática para estudar informática. Porque ela ia mudar o mundo e eu tinha uma máquina de datilografia em casa. Eu não tinha nem computador. E eu fui ter computador depois, trabalhando, que eu consegui comprar computador. Mas a minha mãe sabia que a tecnologia ia mudar o mundo. Isso aos 12. Hoje, 40 anos depois, eu falo para ela sempre, você tinha razão. A tecnologia mudou o mundo. E como foi ser criada por uma mãe dessa tão à frente do seu tempo? Que as suas amiguinhas, os seus amigos não tinham essas mães assim. Mas ela era linha dura, né? Tem a outra parte. A gente não podia namorar, não podia paquerar, namorar só depois que terminasse o colegial. Então, a minha família era muito dominadora nesse sentido. Principalmente por nós sermos todas mulheres e uma série de preconceitos que tinham no passado, mas para minha família não tinha a distinção homem e mulher. Então nós nunca fomos criadas assim, a mulher pode fazer isso e não pode, e o homem pode fazer aquilo. Era todo mundo junto e misturado, não importando o sexo, não importando a idade. Então nós tínhamos as informações, meus pais sempre conversavam com a gente dentro das limitações, aquilo que eles sabiam. A minha mãe é apaixonada por leitura, ela sempre leu muito. Hoje ela tem 76 anos, aos 50 anos, há 26 anos atrás, ela foi para a faculdade fazer Direito, porque era um sonho que ela tinha de criança e não tinha condições financeiras de estudar. Então, aos 50 anos, aí eu já trabalhava no banco, nós ajudamos, pagamos a faculdade e ela fez faculdade de Direito. E eu indico para todo mundo, bota a mãe na faculdade, porque assim, muda, a cabeça da mãe se transforma. Porque ela tinha amigas mais jovens do que eu era e que contava tudo para ela que eu não tinha coragem de contar. Então, que assim, legal. Botem as mães na faculdade, porque isso muda absurdamente. E teve algum momento, porque comigo aconteceu, não sei se teve, imagino que sim, um momento que você se deparou com um choque da realidade de que as pessoas não foram criadas na mesma circunstância que você. Comigo foi quando eu entrei na Apsen, e percebi que não tinham outras mulheres nos fóruns em que eu estava por ser a filha do Renato. Mas até então, na minha cabeça, não seria assim. Então eu comecei a me perguntar, não, mas por que não tem nenhuma mulher aqui? Onde estão as mulheres?
Olha, para mim, como sempre foi natural, imagina, eu tinha 12 anos, no mundo que nós vivemos hoje, que ficou muito chato, se você falasse que vai pegar uma menina de 12 anos e botar numa classe com homens de 20, só tinha homens dentro da sala. O instrutor era homens, todos eram homens, e eu e a Sueli ali fazendo informática. E para nós, isso não era algo surreal. Eles achavam surreal por nós sermos crianças, duas meninas jovens ali querendo mexer no computador. Então, eles ajudavam, eles explicavam e assumiram a gente tranquilamente. Então, essa questão foi muito boa. Eu fiz a minha carreira... Mas eu digo no sentido das outras mulheres não estarem no mesmo... No mercado financeiro, eu trabalhei no setor automotivo durante muitos anos. Então, eu era, dentro da plataforma, sempre uma ou duas gerentes e o restante do time eram homens. Como eu já tinha vindo de várias experiências, de outros cursos, de outros treinamentos, sempre a Luluzinha no Clube dos Bolinhas, então eu nunca questionei por que eu era minoria dentro de um grupo masculino. Mas eu tirava proveito disso, porque eu entendia como os homens funcionavam. Eu queria aprender como eles pensavam, qual era a dinâmica, como eles funcionavam. Então, para mim, foi uma escola. Eu nunca me preocupei se eu era menos dentro da mesa, numa quantidade, eu era uma mulher e eram vários homens, eu tirava proveito dessa situação. Ótimo, eu quero aprender o que vocês falam para as mulheres, eu quero aprender como vocês agem, quais são as desculpas que vocês inventam, que vocês falam. Então era ótimo, porque eu conhecia os homens na essência. E de vez em quando eu falava assim, olha, calma, tem uma mulher aqui, então vamos moderar essas conversas. É muito engraçado isso, né? Eu fiz engenharia e era bem isso. Chega uma hora que eles esquecem que você tá dizendo, calma, pera. Calma, olha só, eu estou aqui, então vamos moderar um pouco, já ouvi demais, tem muita intimidade aí que eu não preciso saber. Mas isso foi uma escola muito bacana. Eu falo que eu fui criada dentro do Clube dos Lobinhos e tá ótimo. Dos Lobinhos. Alô, carinhosa. E a Luluzinha estava ali. Criada na guerra. É isso aí. Já foi criada ali, jogada no... E eu sempre fui mandona, eu sempre fui líder de classe, desde pequena. Então, assim, eu nunca senti essa questão, né? Eu era líder, mas o vice-líder era um homem. E tava tudo certo, desde que eu fosse a líder. Adoro. Eu não me importava. Desde que eu fosse a líder, eu não me importava. Fantástico. Isso vem da tua personalidade e acho que é uma mistura da tua personalidade com a tua criação, a soma dos dois. Sim. Que eu entendo que você já tem essa personalidade de nascença, nasceu com essa personalidade forte. E depois você foi lapidando com as suas experiências que lhe foram presenteadas com esse berço fantástico dos seus pais, né? É, por isso que eu sou muito grata à minha família. Sim. Porque a Luciana que eu sou hoje, a empresária que eu me tornei, a mulher que eu sou hoje, é da minha família. Principalmente porque quando a gente fala de negócios, você tem que trazer esses valores muito fortes de casa, de berço. Empresa nenhuma vai dar esses valores para uma pessoa, mas você traz isso de berço. Sim. E isso vai nortear qualquer coisa na sua vida. E tem uma questão que é muito forte para nós, que é o senso de justiça. Então, isso é muito forte. Para minha mãe, não existe o filho ou o não filho. Existe o lado certo. Então, se a pessoa estiver certa, não importa se eu sou filha ou não, é o lado certo que vai prevalecer. Então, o fato de ser filha, nós nunca teríamos o benefício para isso. E aí, quando você traz isso para o mundo corporativo, e eu fui do mundo corporativo muitos anos, isso te ajuda a lidar com o ego. Trabalhar no mundo corporativo é sensacional, trabalhar no mercado financeiro é uma escola, eu sempre indico isso quando eu converso com jovens sobre carreira, mas o maior custo das empresas, a maior penalização das empresas chama-se ego. As pessoas esquecem que elas têm temporariamente um sobrenome corporativo, mas muitas vezes as pessoas se apropriam de um sobrenome corporativo, se apropriam de um cargo e esquecem que elas estão de passagem. Então eu sempre falo, vista a camisa da empresa, mas embaixo utiliza a sua camisa. Traga os seus valores e não perca isso. Quando as pessoas se perdem, o ego cresce
E esse é o maior custo que as empresas têm hoje. Essa é a maior dificuldade na formação, na liderança de times. E aí, quando você vem de uma família que o senso de justiça ele é mais forte, independente do sangue, independente de qualquer coisa, isso faz com que você possa lidar com as adversidades. E eu já tive muitas na vida. Eu falo que eu já engoli uma fauna, não, eu já engoli um zoológico inteiro aqui dentro. Mas faz com que você consiga lidar melhor com isso. Não é fácil. Não é fácil. Eu não conheço um caminho fácil. Eu conheço um caminho de batalha, eu conheço um caminho de trabalho, eu conheço um caminho de estudar, eu conheço um caminho de construir tijolo a tijolo. Eu não encontrei portas abertas, eu não encontro caminho fácil. Mas eu sei que se a gente fizer, se a gente trabalhar, se a gente batalhar, a gente consegue. Essa certeza absoluta eu tenho na minha vida. Independente de homem, independente de mulher, independente de raça, independente de cor, de opção sexual, de qualquer coisa, o poder está nas nossas mãos. O poder de construção, o poder de decisão, o poder de ocupar esse espaço, ele é nosso. Eu não vou atribuir isso a outra pessoa, porque essa responsabilidade é minha. É da Luciana ocupar o espaço, é da Luciana conquistar e da Luciana fazer. Quando você se cansou desse mundo corporativo, você falando aqui, foi passando um filmezinho na minha cabeça, né? Como foi essa construção? Porque eu gosto muito daquele livro A Vida Sem Crachá, A Vida... Alguma coisa assim, né? Que eu acho que é isso que você falou. Sobrenome corporativo, a gente carrega um status, a gente carrega uma série de coisas e o próprio ego. E você comentou que você se preparou também para sair do mercado, que é uma coisa que hoje a gente está vendo, que as pessoas estão chegando num burnout, elas estão chegando numa situação, talvez por não fazerem esse caminho de enxergar que tem alguma coisa acontecendo, se preparar para não ser uma coisa súbita, que você já não suporta mais viver aquele ambiente e conseguir depois se erguer e ir encontrando caminhos, que empreender é isso, né, Lu? É o que você falou. Não adianta, tem muita gente que fala, eu tenho um sonho, já tenho uma coisa estruturada. Muito difícil alguém que tenha uma ideia estruturada. A gente viveu muito isso no Winning Woman, a gente se conheceu na Winning Woman da Ernest Young. Que você tem uma ideia fixa, estruturada e que você vai percorrer o seu caminho e vai chegar exatamente onde você imaginou. Você vai descobrindo um milhão de coisas, portas se abrem, portas se fecham e aí você... É uma montanha russa. É uma montanha russa. Dentro da carreira corporativa, eu tinha trocado de banco, tinha trocado de empresa na época e tinha um propósito de eu trocar, ficar 6 meses nessa empresa e ir para a operação internacional, ia para os Estados Unidos. Então, a minha troca foi essa. Eu pedi demissão depois de 14 anos no banco, ia muito bem, obrigada, e joguei tudo pro alto e falei, não, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero ir como funcionária, trabalhando, legalizada, etc. E fui para essa outra empresa que tinha sido do grupo. Esses 6 meses viraram 6 anos. Então, eu até fui bastante resiliente. Porque assim, não, fica mais um tempo, agora resolve isso, agora resolve aquilo. E área comercial é muito intensa. Entregamos o resultado desse ano. Não, mas precisamos de mais um resultado, um ano. Vai ficando, vai ficando. E chegou um momento, aquilo não me preenchia mais. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Todos nós precisamos de dinheiro, todos nós precisamos de conforto, mas a que preço isso? Eu já tinha passado por burnout, eu já tinha passado por uma série de situações de estresse, mas a que preço isso? Será que a empresa está tratando as pessoas da forma como eu gostaria de ser tratada? Como é que está esse ambiente em time? Então, naquele momento, aquilo não servia mais para mim. Então, eu falei, bem, se aquilo não me serve, o que eu tenho que fazer? Eu vou sair da empresa. Mas eu chamei o meu presidente e falei para ele, em 6 meses eu saio da empresa. Eu vou preparar um sucessor, eu vou fazer toda a transição para os clientes e me comprometo de não contar para a equipe que eu vou sair. Porque a empresa estava passando uma reestruturação muito forte. Se eu falasse, eu vou sair, a Lu está abandonando o barco, então a gente vai sair. Entendi. Eu falei, então, como é uma decisão minha, eu em 6 meses eu fico, deixo a casa arrumada,
preparo um sucessor, deixo tudo redondinho e eu trabalhei na sexta-feira até 6:30 da tarde, deixei todos os relatórios prontos, visitei todos os clientes, fiz reunião com o meu time. Então, eu fiz uma passagem muito tranquila. Mas até na sexta-feira, meu presidente veio conversar comigo e falou: Lu, você tem certeza? Não quer tirar uns dias de Aquela férias esperança de você desistir. e você retorna? Eu falei: não, é uma decisão pensada. Ele falou: mas você vai para o concorrente? Você vai? Eu não vou para o concorrente, não vou para outra empresa, não é o meu perfil. Eu disse para você que eu iria sair. Eu não sei o que eu vou fazer. Agora é o momento de pensar na minha empresa. Mas eu tenho um ano para isso. Eu tenho uma reserva financeira e eu tenho um ano para pensar, eu tenho um ano para testar, para poder errar. E a UI nasceu disso, né? A UI é de nós mesmos, é dessa construção nossa com os nossos clientes, com as pessoas para fazer cada projeto. E levaram 12 anos. Esse ano, em janeiro, eu tirei férias, viagem, assim, eu viajo muito, mas férias é aquela viagem que você não se preocupa com nada e todos se preocupam por você. E as pessoas diziam: mas você não tira férias. E aí isso me fez repensar também em 2021 e 2022, porque eu dizia: vocês tiram férias para quê? Para a gente se divertir, para conhecer hotéis legais, para viajar de avião, para ir para restaurantes novos, para poder ir no teatro, para ir para shows. Eu falei: tá, mas isso é minha vida. Eu faço tudo isso e ainda recebo em dólar para fazer isso. Então, eu falei: então, mas eu me divirto trabalhando, eu não preciso de férias. E aí chegou um momento que você começa a melhorar a tua questão de autoconhecimento e entender: isso é uma viagem de trabalho. Então, férias é aquela viagem que eu vou me desligar. E aí, esse ano, eu falo, depois de 12 anos, realmente, eu tive 8 dias no navio, desconectada do mundo durante 8 dias, que eu falei: eu posso chamar de férias. Mas nos 12 anos que passaram, eu continuo me divertindo e continuo trabalhando me divertindo. Essa linha é muito tênue, porque foi uma escolha. Então, faça escolhas bem feitas. Porque se você fizer escolhas bem feitas, você vai trabalhar por paixão. E as coisas vão acontecer como resultado. Quando que você se deu conta que você estava construindo uma empresa? Você começou com uma viagem, um desafio, com esse sangue de já ir para o lugar, fazer pesquisa de campo. Eu comecei em agosto, quando foi em fevereiro do ano seguinte, quase 6, 7 meses depois, tinha um grande projeto num cliente nosso, que é cliente nosso, inclusive, até hoje. Era um grande projeto para a Itália. E eu fiz uma proposta. Eu sabia que esse cliente teria esse projeto. Eu fiz uma proposta para a empresa, mas naquela época eu nem acreditava que nós ganharíamos, porque a nossa empresa era muito pequena, estava começando. Eu nem acreditava, mas eu falei: olha, eu acredito que a viagem deva acontecer assim. Eu vou mostrar para a empresa que é isso. Tá. E nós ganhamos o projeto. Nós fizemos com uma riqueza de detalhes tão grande, de uma forma tão profissional, que nós ganhamos esse projeto. E aí eu voltei para casa, arregacei as mangas e nós começamos a trabalhar e entregamos esse projeto e ficou um case de sucesso durante muitos anos. E eu não conseguia nem imaginar. A ficha caiu porque nós fizemos dentro desse projeto, nós fomos para a Itália e nós fomos para a Ferrari. E quando eu vi mais de 100 pessoas ali, dentro da Ferrari, tudo aquilo acontecendo, e eu lembrei de quando aquela ideia, eu cheguei no escritório e falei assim: olha, eu vou sugerir isso, nós vamos fazer isso, cria uma apresentação e faz. E aí eu lembrava do papel, eu lembrava de tudo aquilo, eu falei: caramba, eu não podia nem imaginar que nós chegaríamos tão longe. E a partir dali eu tive consciência disso. É muito engraçado porque em janeiro eu estava numa visita em Nova York, nas empresas que nós fomos, e uma diretora de uma empresa, era um grupo só de mulheres nesse evento, elas falaram: vocês estão no lugar de privilégio e vocês todas são muito privilegiadas. E aí eu saí de lá pensando, e mais uma vez liguei para minha família: olha, a partir de hoje eu sou uma pessoa privilegiada. Eu acabei de descobrir que eu sou privilegiada. Eles começaram a dar risada. Eu falei assim: não, porque eu nunca acreditei nessa questão de privilégio. Porque como todos os meus resultados, eles vieram de trabalho, eles vieram de conhecimento, alguém olhar e falar assim que nós somos um grupo privilegiado, eu falei: não, então tá. Então agora eu descobri que eu sou privilegiada.
eu falei, deixa eu digerir isso um pouco mais. Então, desde janeiro que eu tive esse título de privilegiada, eu falei, deixa eu digerir um pouco mais, porque eu ainda associava o privilégio não à questão da batalha, não à questão do trabalho, não à questão da conquista, mas como algo que cai do céu. E eu falei assim, eu não conheço nada que cai do céu, só chuva. Então, e avião sem combustível, mas... Mas eu falei assim, então deixa entender a vida com... ter um olhar talvez menos crítico. Uhum. Eu sou a pessoa mais crítica comigo mesma, eu me cobro. Para mim não existe assim, 10 parabéns com estrelinha, ótimo. Então a próxima vez tem que ser melhor. O segundo Augusto lugar não Cury serve. diz que nós somos nosso maior algoz, né? É isso aí. E eu sou uma capricorniana, assim, que eu sou perfeccionista, eu olho nos detalhes. O grande todo mundo faz, mas nos detalhes é que você faz a diferença, nos detalhes é que você provoca emoções, nos detalhes é que você traz a experiência. Porque o grande, o básico, às vezes aquilo que aparece, qualquer pessoa pode fazer, mas aquilo que vai tocar a alma e o coração da pessoa é quando você conhece a pessoa, é quando você olha nos olhos e você entrega os detalhes. Sim. E é isso que eu faço há 12 anos. É cuidar de detalhes, é olhar os detalhes em cada coisa, em cada projeto, em cada atividade que eu faço na minha vida. O seu maior desafio como empreendedora foi a pandemia? Foi. A pandemia foi o maior desafio, porque eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu sou também muito racional. Uhum. E em nenhum cenário, no pior cenário que eu pudesse desenhar, esse cenário envolveria ficar 18 meses sem poder pisar no aeroporto, 18 meses sem viajar, e isso representava mais de 90% do meu negócio. Uhum. E aí da noite, não foi da noite para o dia, porque mais uma vez vem o poder das conexões. Antes de eu ir para a África, um grande amigo meu, que é CEO de uma multinacional aqui no Brasil, alemã, ele falou para mim, Lu, o mercado está mudando no exterior, nós estamos já tendo algumas informações que o exterior, essa pandemia, essa Covid, na época não era nem pandemia, algumas coisas estão sendo suspensas, algumas coisas estão mudando. Então, eu lembro que a partir de janeiro daquele ano, eu já entrei em estado de alerta com os clientes. Tá. Então, quando eu voltei da África, que uma semana depois nós tivemos lockdown, mas quando eu cheguei da África, eu já estava renegociando para os clientes a mudança das datas da viagem. Uhum. As viagens que nós teríamos... Sem previsibilidade nenhuma, porque tinha gente que achava que era 15 dias, tinha gente que achava, né? Nada. Então, assim, a minha previsibilidade eram 3, 4 meses, de forma muito segura. Então, nós começamos antes. Então, assim, quando as pessoas estavam aqui no carnaval... Eu estava negociando com fornecedores no exterior para alterar a data de viagem, sem saber o que ia acontecer. No Brasil não se falava sobre isso, mas no mundo se falava sobre isso. Uhum. Então eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa está mudando. Então já vamos começar a nos preparar. Ter feito isso antecipadamente foi ótimo, porque nós não tivemos 1 centavo de prejuízo financeiro. Apesar de ser uma empresa de viagens de eventos, que foi um dos segmentos mais afetados, graças a Deus nós não tivemos 1 centavo de prejuízo. Nós renegociamos todos os contratos e, como diz em Minas, quem acorda cedo bebe água limpa. Sim. Como nós começamos isso antes no mercado, nós conseguimos renegociar os contratos, conseguimos entregar esses contratos quase 2 anos depois, sem 1 centavo de prejuízo. E uma coisa importante é, quando você decide empreender, você tem a liberdade de escolher quem são seus clientes. Então, escolham clientes que tenham valores parecidos com os seus. Sim. Segurança, para mim, é valor número 1, porque nós lidamos com pessoas e lidamos com vida em diferentes países, em diferentes cidades, em diferentes lugares. Segurança é prioridade número 1. E as empresas que nós trabalhamos têm segurança como um valor. Uhum. Então, quando eu chegava para essas empresas e dizia, nós temos que mudar, temos que alterar, e o mercado não falava disso, eles paravam e me ouviam porque entendiam que segurança é uma prioridade para mim e também é uma prioridade para você. Sim. E isso fez com que nós tivéssemos êxito em toda essa mudança que foi necessário fazer.
e você descobriu novos caminhos. Como que foi essa descoberta? A descoberta dos novos caminhos foi pela internet. Eu dizia assim, olha, eu não sou atriz, eu não sou famosa, então eu não preciso estar nas mídias sociais. E até 2020 eu tinha um Facebook para reencontrar amigos de faculdade. Então eu tinha saudade de alguém, ia lá e reencontrava. Mas eu não postava, eu não fazia absolutamente nada. Com a pandemia, nós precisamos pivotar e começar a fazer online. Então eu participava de lives, eu fazia palestras, todo o nosso faturamento, ele veio do online. E aí eu descobri que através das mídias sociais era a forma com que eu conseguia me manter conectada com as pessoas e com os meus clientes. Uhum. Então aquilo não era totalmente assim, e até hoje ainda é totalmente desestruturado, não tem uma agência, um planejamento, algo estruturado profissionalmente com relação a mídias sociais. Mas foi um aprendizado como pessoa, porque foi o canal que eu me encontrei para estar conectada com as pessoas. Era a forma de eu continuar falando com as pessoas, era a forma de continuar falando com a minha família, era a forma de ter um dia a dia ativo. Uhum. E todo o faturamento nosso durante o período de pandemia, ele veio desses trabalhos das mídias sociais. Sim. Então, assim, eu tive uma queda absurda, meu faturamento caiu mais de 80%. Então, o faturamento que eu tive durante 2 anos, ele veio das mídias sociais, ele veio todo do digital. Uhum. Mas em nenhum pesadelo, em nenhum worst case que eu desenho, eu teria imaginado isso. De que durante 18 meses, assim, o mundo estaria fechado e que nós teríamos que pivotar para o digital e não podendo entregar no mesmo montante, no mesmo faturamento, com os mesmos resultados que nós tínhamos no presencial. Sim. Você mencionou autoconhecimento. Acho que foi muito importante essa sua jornada. Quando que você começou? Quando que você despertou? E qual que foi, assim, os gatilhos? O que te ajudou para se conhecer melhor? Eu vejo que você está em construção, acho muito bonito isso. A gente nunca está pronto. Nunca. A gente está sempre se lapidando, se preparando, mas eu vejo esse crescimento em você e eu honro muito essa sua história. Eu falo assim que o autoconhecimento, ele é um aprendizado. O grande gatilho na minha vida aconteceu aos 25 anos, porque eu tive um processo de depressão pós uma paixão dolorida. E olha, estudar muito, trabalhar muito, né? Você joga bem em algumas casas, mas não tão bem em outras casas. Então, as minhas paixões começaram muito tardias e eu tive um episódio de depressão aos 25 anos. E o que me ajudou dentro desse tratamento foram os tratamentos alternativos, foram leituras, foi o budismo, foi meditação, foram uma série, foram amigos. Então, foram várias coisas alternativas de conhecimento. E aí eu fui descobrindo a Luciana. E tem uma questão, eu fiz 50 anos. Quando você faz 50 anos, desperta um gatilho na gente que eu não sei explicar. A Luciana de 49 anos e a Luciana hoje aos 51 não é a mesma pessoa, apesar do curto espaço de tempo. Uhum. Você entra numa segunda fase da vida, eu estou no primeiro ano da segunda etapa da minha fita métrica dos 51 aos 100, mas você começa a enxergar a vida de forma diferente. O que realmente você quer que continue na tua vida e aquilo que você vai desapegar. Falar em desapego parece que é algo fácil, desapego. Não é fácil. Desapegar de hábito, desapegar de pessoas, desapegar de costume. Não é algo fácil, é uma construção. A leitura ajuda. As pessoas que eu conheci, principalmente ao longo desses anos, e você foi uma dessas pessoas na minha vida, porque desde que eu te conheço, você fala muito forte sobre a questão do autoconhecimento, sim, sobre o impacto que isso traz na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, e isso direciona o restante para a vida. Sim. Então eu falo que eu sou uma pessoa em busca do autoconhecimento em crescimento. Eu ainda sou bebê. O autoconhecimento em crescimento, muito bom. Em crescimento, porque eu ainda sou bebê. Tem muita coisa para descobrir da Luciana. Sim. Mas hoje é diferente, porque eu sei aquilo que me preenche, aquilo que não me preenche.
E a cada 10 anos, quando eu tinha quase 40, que eu decidi trocar carreira e ser empresária, eu tive que desapegar, eu tive que abrir mão. Sim. E as pessoas diziam, não, você vai abrir mão. Mas aos 21, eu já tinha aberto mão também. Eu era funcionária concursada de um banco, funcionária pública concursada. Funcionária pública concursada, eu poderia ter me aposentado com excelente salário no banco até hoje, e tudo bem, obrigado. Sim. Mas eu queria ser gerente. Então, eu pedi exoneração do cargo e fui participar de um processo de trainee para ser gerente de banco. E naquela época as pessoas achavam uma loucura. E eu dizia assim, mas eu vou fazer 21 anos. Eu vou ficar aqui por causa de uma aposentadoria para o resto da vida? E sendo funcionário público, que tudo nesse banco é muito devagar, não é isso Não que eu vou quero. conseguir. Eu quero ser trainee, eu quero ser gerente, eu quero ser diretora, eu quero crescer. Eu não quero trabalhar por uma aposentadoria. É muito pouco essa troca. Eu trabalhar a vida inteira para esperar uma aposentadoria e pronto. Não, o trabalho tem que ser mais do que isso. Então, eu falo que a cada 10 anos tem um momento de grandes mudanças que acontecem na vida e que a gente vai aprendendo. Eu perdi os 2 homens mais importantes da minha vida. Eu perdi meu pai em 2018 e perdi meu padrinho, que era meu segundo pai, em 2019. Por mais que você entenda sobre a morte, por mais que você acha que sabe, mas nós somos seres humanos. E essa perda foi muito difícil para mim. É assim, é um buraco, é uma questão que fica aqui dentro. E ter que lidar e resolver todas as questões do meu pai quando ele faleceu, as questões de hospital, as questões de você ver o teu pai ali morto, de você ter que ir num necrotério de um hospital e fazer todos aqueles trâmites que precisa ser alguém da família para fazer. E as minhas irmãs vindo de outro país, e a minha mãe sem condições, até pela idade, de fazer isso, eu tendo que tomar frente, você começa a enxergar de que, gente, todo mundo acaba assim. E a vida é muito curta. Muito. Então, ela tem que ser bem vivida, porque nós começamos a morrer no momento que nós nascemos. Mas quando esse último facho de luz apaga, esse é o mistério da vida. Então, eu tenho a obrigação de fazer com que cada dia seja bem feito, com que cada dia seja bem vivido. Não é fácil, eu falo que ainda faltam horas dentro do dia. Eu adoraria ter mais horas. Uma vez eu perguntei, a primeira vez que eu falei com você, eu falei, Rê, como é que você dá conta? Eu queria ter esse dia de 40 horas que você tem. Você falou, são os nãos que a gente coloca. Hoje eu vim no carro, ainda brinquei. Eu falei assim, olha, a Rê me ensinou sobre os nãos, mas eu coloquei vários nãos na minha vida, mas ainda tá faltando tempo. Então eu tenho Os problemas mudam, a gente vai ter outros problemas. Eu tenho que aprender melhor, eu preciso treinar melhor, porque tem alguma coisa aqui que eu não estou fazendo certo com esses nãos. Mas foi uma lição que você me deu há 4 anos Mas sabe o que eu atrás. aprendi, Lu? Você falou essa questão do não. Esse foi, assim, um divisor de águas pra mim. Do autoconhecimento foi o dizer não. E depois de muita prática de dizer não, e ainda tem vários nãos que eu preciso aprender, eu sei, tenho muita consciência deles, mas também se abriu o quanto, e eu acho que tem muito a ver com o estilo de personalidade que a gente tem, essas personalidades que são buscadoras, que são vívidas, assim, que tem essa energia, esse altruísmo, essa questão, que também não deixa de ser questão de dizer não, mas as escolhas sutis entre todas as alternativas e possibilidades que você tem. Porque com o magnetismo que você tem, você conecta pessoas naturalmente. E as pessoas querem ficar perto de você, porque ficar perto de você é muito bom. Você tem uma energia fantástica, você tem muito para entregar, você tem muito para ensinar, você tem uma cultura absoluta. E ao mesmo tempo, isso te abre um monte de coisas. Sim. Então você ainda nem sabe o que pode ser um não, mas você tem que ter um pouco mais de clareza de todas essas alternativas. Eu acho que depois a gente vai para esse caminho um pouco mais sutil do não. Porque o primeiro não do autoconhecimento é o não que você já sabe que você quer dar. Aquele já te faz mal. Você fala, Sim. Poxa, isso aqui eu não queria, eu continuo fazendo. Esse é o primeiro passo, ele é difícil. Muito difícil, talvez seja o mais difícil. Mas esse outro sutil também é tão difícil quanto. Porque parece tão interessante, tão sedutor, tão... que você não percebe que aquilo talvez seja uma necessidade. Você fala, não, esse aqui eu preciso deixar de lado, porque senão eu não vou conseguir conquistar todos esses outros aqui. É um jogo de xadrez. Qual é a peça que nós temos que mexer que faz sentido desse grande tabuleiro chamado vida?
Então, é um que jogo faz de sentido xadrez. neste momento. E que é para hoje, porque daqui um mês, daqui uma semana, pode ser completamente diferente. Sim. E os desejos, os anseios da Luciana de 48, de 49, hoje já são diferentes na Luciana de 51. Sim. É muito engraçado. São 2 anos, eu não sei explicar, mas aos 50 desperta algo diferente dentro da gente. Tem um despertar, tem uma mudança. Você já um tinha estalo. vivido isso? Você falou quando as viradas ali, né? Que você teve renúncias perto dos 20, perto dos 40, de transformação, mas nunca foi tão parecido quanto que você viveu agora. Todas as outras foram escolhas e sempre muito ligadas à questão profissional. Próximo dos 40, de trocar uma carreira segura por abrir uma empresa sem ter a menor ideia do que seria a minha empresa. Uhum. Aos 20, eu troquei porque realmente eu queria ser trainee, queria fazer uma carreira. Aos 30 anos, eu tive uma outra mudança que também foi a questão profissional e a questão de que eu queria morar sozinha. Então, comprar o meu primeiro apartamento, morar sozinha, aproveitar da minha independência financeira. Aos 50, a mudança que despertou dentro de mim, ela não tem nada a ver com a minha independência financeira, ela não tem nada a ver com comprar um outro apartamento, ela não tem nada a ver com a minha carreira profissional, ela foi um despertar interno. Então, é essa mudança dos 50 que eu ainda estou digerindo, por isso que eu falo que meu autoconhecimento ele está em fase de crescimento, porque foi um despertar diferente. Dessa vez não tem a ver com carreira, dessa vez não tem a ver com aquisição, dessa vez não tem a ver com nada tão programado. Foi algo que aconteceu, é interior, é de dentro para fora. E como que você está acessando essa nova Lu? Quais são os instrumentos que você está degustando, digamos assim? Eu tenho um exercício ainda para fazer, que é conseguir ter mais tempo com as pessoas que eu gosto, que é conseguir ter tempo, apesar de eu ser apaixonada pelo meu trabalho, mas eu tenho vontade de fazer outras coisas que também me preencham a alma. Sim. Eu ainda não sei, eu voltei de Barcelona ano passado, apaixonado pelo universo das artes, a menina que não desenhava, que não sabe pintar, mas eu voltei apaixonada quando eu vi toda a história de Gaudí, quando eu estudei, quando eu comecei a pesquisar sobre aquilo, e de ver um homem tão visionário há mais de 100 anos. Aí fui pesquisar meus antepassados, descobri que a minha bisavó, por parte de mãe, eles são da Catalunha também, então por isso a Catalunha tenha mexido tanto comigo. Eu comecei a olhar o universo das artes de forma diferente. E eu gostava, achava bacana, mas eu nunca estudava aquilo com profundidade. E, de repente, agora é um assunto que eu me interesso. Eu vou para o museu com um olhar diferente, eu quero entender mais sobre quem é a pessoa atrás daquela obra, o que motivou a pessoa a fazer aquilo, quais foram as descobertas, quais foram os gatilhos, quais foram os pontos. Então, eu descobri que tem um universo grande de coisas para eu me apaixonar, para eu poder aprender, para eu poder descobrir. E isso é muito rico, porque as pessoas falam, olha, os 50. Eu falei, gente, que ótimo, eu não olho assim que é 50, eu olho que eu estou no 51, no primeiro ano da segunda fita métrica. É claro que uma amiga minha falou, olha, dos 20, quando nós falávamos assim, quando nós fizermos 50, parecia algo tão longe com 30 anos. Ela falou, agora dos 50, daqui 30 já são 80. Sim. Então a gente sabe que com 70, com 80, tem limitações físicas, tem muitas mudanças que vão acontecer. Então, eu vou abraçar cada mudança nessa fase. Eu acho que vai ser desacelerar, ou melhor, administrar a minha ansiedade, que sempre foi muito intensa, mas agora eu vejo que ela pode ser dosada, eu posso usar a minha ansiedade de forma homeopática ao meu favor, mas entender que virão novas mudanças. E as mudanças dos 60, dos 70, dos 80, dos 90, elas vão ser diferentes das mudanças que me trouxeram até aqui. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque tem um universo novo de coisas para aprender. Como eu tenho essa sede de aprender, então isso não me choca. Eu não tenho medo, essa é a parte boa. Sim, sim. Essa é a parte boa. Eu gosto muito, eu sempre falo que no processo Hoffman, que você sabe que eu gosto tanto, a gente tem o It's Okay to be okay. Tá tudo certo. A gente tem todas as fases da nossa vida, todos os nossos dilemas, todos os nossos aprendizados. A gente cai e levanta de novo. E cada vez que a gente cai, a gente aprende a levantar mais rápido. É como uma criança aprendendo a andar.
É isso aí. A criança cai de cara, pof, chora, daqui 5 minutos tá de pé de novo andando, é uma maravilha. A gente esquece que a gente tem esse espírito. Sim, sim. A gente vai ficando, né, acanhado, machucado, uma série de coisas, e a gente vai se perdendo dessa capacidade de se regenerar mais rápido. Eu conheço o fundo do poço e tem uma frase que a Adriane Galisteu fala que no fundo do poço tem uma mola. Isso. E eu já pisei nessa mola algumas vezes e tudo bem, porque a parte de chegar no fundo do poço, todo mundo vai passar em algum momento, por algum motivo. Mas quando a gente chega no fundo do poço, é de saber que tem uma mola. Tem uma mola e a gente volta mais fortalecida. Sim. Então, hoje eu não tenho mais medo do fundo do poço, porque se eu cair de novo por algum motivo, por alguma situação que eu passe na vida, eu sei que eu saio do fundo do poço mais fortalecida. E esse, para mim, é um aprendizado que é priceless, não tem preço. Aham. Sim. A gente começa a se divertir com a jornada do aprendizado de si própria, né? Sim. Muito interessante isso, esse despertar para começar a curtir e se descobrir. O que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não faz, que pessoas você quer ter ao seu lado, Sim. que pessoas você não quer ter ao seu lado. Porque o que você falou, eu adoro estar com gente, é muito fácil. Eu converso com pessoas estranhas, as pessoas me contam histórias, me contam confidências. Eu sei histórias das empresas, eu sei histórias pessoais das pessoas. Eu falo, olha, se eu fosse psicóloga, teria uma fila de clientes para atender. Isso é muito bacana de ter esse lado de confiança. Tem um desgaste pessoal, muitas vezes, até emocional. E aí, com o tempo, é só o tempo você vai aprendendo de que aquela dor é daquela pessoa, você não pode se envolver emocionalmente com isso. E a gente vai aprendendo isso com o tempo. É como lidar com uma equipe, lidar com um time, lidar com as pessoas. É essa soma de diversidades que faz dar certo. Eu tenho homens, eu tenho mulheres, eu tenho gays, eu tenho todo mundo junto e misturado. Gente de países diferentes, gente de países que se juntam, mas a parte legal é que essas pessoas estão comprometidas. E quando você consegue ter o comprometimento, aí você tem a verdadeira lealdade. E essa lealdade, ela é acima da questão financeira. Ela é acima da questão financeira, ela é acima de um salário, ela é acima de um bônus. Ela é muito acima disso, mas é das pessoas quererem fazer para que dê certo. Para que no final fale assim, olha, legal, deu certo, nós conseguimos. E até, Lu, você foi lá, ganhou, brilhou, deu certo, mas eu não dou certo sozinha. Eu dou certo porque tem pessoas que estão do meu lado. Sim. Eu dou certo porque muitas vezes tem muita gente que não aparece, mas que está ali comigo me apoiando. E isso, assim, pessoas que são estranhas, pessoas que são generosas como você, e a minha família. E até a minha mãe, que às vezes ela fala assim, olha, eu tô aqui, eu tô no silêncio, mas eu conheço a tua vida, eu sei o que você passa. Eu tô aqui no meu silêncio, eu não vou te atrapalhar, mas eu tô aqui para te dar força. Para saber que se você precisar, eu não desgrudo da tua mão. E é isso que faz com que a gente crie essa fortaleza. Porque se não fossem essas pessoas, o restante, tudo é passageiro. Tudo é muito artificial, tudo passa muito rápido, a gente vive num mundo... eu vi um comercial recentemente, não bebo cerveja, mas eu vi um comercial que me chamou a atenção, falando de que a vida acontece na velocidade 1, e nós estamos acostumados a trazer tudo para a velocidade 2. Tudo é para ontem, tudo é muito agilizado, tudo é muito rápido, tudo é muito intenso, mas as coisas estão ficando muito superficiais. Então, por que não olharmos para a vida com a velocidade 1? Há coisas que, tudo bem, nós vamos ter que fazer na velocidade 2, 3, a 220 por hora. Mas não precisa ser assim 24 horas. Porque as melhores relações, as melhores experiências, os melhores aprendizados, eles vão acontecer no tempo da vida, na velocidade 1. Eles não vão acontecer. A fruta, ela é saborosa, ela é doce no momento exato. Se você tira antes do pé, ela está verde. Se você deixa passar muito tempo, ela apodrece. Mas naquele momento exato, a fruta é saborosa.
Então, assim, a vida da gente, ela está muito conectada com a natureza, ela está muito conectada com o divino, ela está muito conectada com o espiritual, independente de religião, independente de qualquer coisa. Mas se a gente analisar, a nossa vida é uma questão de tempo, e tempo é um bem precioso, que eu valorizo e respeito isso nas pessoas. Demais. É o bem mais precioso que a gente tem, é a única coisa que a gente não pode comprar. A gente não pode comprar, saúde, e se a gente tira, tempo, a gente não devolve. Não devolve. Então, não assim, tem banco de tempo. Não tem banco de tempo. Então, eu falo, gente, use muito bem, porque se você tira um tempo, eu sou neurótica com horário, com questão de atraso, porque eu falo, se você tira aquele tempo da pessoa, você não devolve. Saúde e tempo são bens valiosíssimos, que se a gente tira ou se prejudica uma pessoa, você não devolve, você não repõe. Sim. Então, esse respeito, para mim, é fundamental. E Lu, a gente se conheceu na Winnie Woman e você enveredou muito também para essa questão do empoderamento feminino. Você navega em muitos locais que tem muitas mulheres. Eu te vejo sempre cercada da mulherada em vários fóruns. Você fez esse caminho também de conselheira, que é um ambiente que a gente está conquistando. Sim. O que você tem aprendido com essa mulherada e o que você acha, a gente está aqui no mês das mulheres, o que você acha que a gente ainda precisa conquistar e quais são as coisas que você está engajada nesse mundo? Eu fui fazer a formação de conselheira porque num determinado momento, paralelo à empresa, eu faço um trabalho de consultoria para alguns clientes, não só de forma oficial, mas até durante as viagens, durante os projetos. Então, às vezes, a gente senta em mesa de restaurante e daqui a pouco já estou eu lá com guardanapo, papel, que tiver, ajudando a desenhar planejamento, fazendo as coisas ali para os clientes e depois dar resultado. E aí eu fui entender que eu falei, tá, mas eu não quero fazer isso de forma empírica, eu quero fazer de forma estruturada. Uhum. Então eu fui para o IBGC para fazer a formação de conselheiros e para mim foi super rico, porque eu tenho amigos muito queridos no IBGC eu também. E fiz novos amigos, assim, uma turma muito bacana. Legal. E fui para lá para poder aprender. Sem pretensão nenhuma. E aí acabei virando oradora da minha turma, já participei de outros processos de mentorias para eles, para desenvolvimento dentro da carreira de conselho, comecei a fazer algo para algumas empresas, então isso está sendo uma jornada muito legal, de usar esse conhecimento que eu tenho, de utilizar essa bagagem. A minha relação com empoderamento feminino, com empreendedorismo feminino, ela começou em 2018, eu fui fazer um programa na FGV, com Itaú Mulheres Empreendedoras, e num determinado momento, os meus professores falaram, tá, mas o que você faz, que é a parte financeira e comercial, que é muito forte para mim, era uma deficiência para as mulheres, e para a maior parte das mulheres que estavam no grupo. E aí eu falei, mas como? Mas é tão fácil, você é dona da empresa, você mais do que ninguém sabe vender a tua empresa. Ninguém vai saber vender como você. Mas aquilo era uma dificuldade, mas para mim era fácil porque eu fui criada com uma base financeira e comercial. Essa foi a minha carreira a vida toda. Uhum. Então eu comecei a perceber que aquilo que era fácil para mim, para boa parte das mulheres não era fácil. Aquela questão das mulheres conseguirem se impor, conseguirem ocupar um espaço, nós tínhamos uma deficiência muito grande, até por questão de criação, por momentos que elas passaram e que eu não tinha passado isso na minha vida. Eu fui criada no Clube do Lobinho. Eu nunca tive essa questão de que, ainda mais no mercado financeiro, você ganha mais, ganha menos. Não. Eu ganhava até porque eu cumpria mais que 120% da meta, então meus bônus eram altos. Uhum. Então não tinha essa questão de sexo masculino, feminino, era todo mundo junto e misturado. E aí eu descobri uma outra realidade e que com o trabalho que eu faço, a vida que eu tinha, muitas mulheres não tinham essa vida. Falei, mas isso é meu trabalho. Mas, Luciana, quantos congressos você participa? Quantas universidades você vai por ano? Quantas empresas você visita em países, em continentes diferentes? Nem todas as mulheres, e a maioria, não têm acesso a isso. Sim. E aí eu comecei a fazer essa ponte para poder trazer esse conteúdo. Em 2019, comecei o Fórum Mulheres na Construção, dentro da FECOM, que é um grande evento que acontece do setor. Nós já tínhamos um fórum para o varejo e nós começamos esse fórum para as mulheres. A princípio, seriam eventos separados, nós fizemos juntos e deu muito certo.
porque, principalmente no setor da construção, foi muito legal e tem sido muito legal, é uma construção ao longo desses anos, falar sobre as mulheres na construção, dar luz ao que as empresas estão fazendo e cutucar as indústrias para que realmente olhe para esse lado, olhe para esse segmento com muito carinho. Então, isso tem sido muito legal. As pessoas falaram, não tem que fazer separado. Um fórum de mulheres e um fórum para empresários, junta tudo. Porque as mulheres já sabem muitas coisas, mas os homens precisam ouvir. Então, nós colocamos todo mundo junto e misturados dentro de uma sala, dentro de um congresso, e trazemos essa pauta feminina. E aí veio o Winning Women, veio outros grupos que eu participo, que eu colaboro com eles. A partir desse ano, eu vou ser mentora na Fiesp, num programa Elas na Indústria. Então, é o meu momento de devolver aquilo que eu aprendo, aquilo que eu tenho oportunidade de viajar, de conhecer, de trabalhar com esses empresários e conseguir fazer com que esse conteúdo chegue para mais mulheres, para mais homens, para mais pessoas que não têm a mesma oportunidade. Sim, sim. Lu, eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Eu tô assim... feliz de não, é estar verdade. aqui. Eu honro muito a tua história. Eu tô muito feliz daquela Lu que eu conheci. Essa Lu que tá sentada aqui na minha frente, que me encanta da mesma forma, com o mesmo brilho, com a mesma capacidade, com tudo isso. Mas com algo a mais aqui, que é essa nova jornada, essa nova descoberta. Eu acho que dedico. Eu acho que esse seu momento aqui vai fazer muito bem para todas nós, para todos, enfim. Obrigada, viu? Honro a tua história muito. Obrigada. Eu agradeço. Muita luz, muita determinação e, como sempre você fala, busca o seu propósito e deixa um legado. Amém. É isso o mais importante na nossa É isso. vida. Amo você. Obrigada. Obrigada. Valeu.